Bem-vindos ao canal Filmes em Resumo. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um filme de romance, comédia e drama de 2010, intitulado O Retorno de Tamara. Spoilers à frente. Em uma pequena cidade, tem uma casa de campo aconchegante onde escritores de todo o Reino Unido se reúnem para relaxar e trabalhar em seus respectivos romances. A zeladora da casa é Betty, que serve comida e incentivo aos escritores. Ela é casada com o aclamado escritor Nicholas. Eles estão casados há 25 anos e já comandam este lugar há muito tempo. Uma tarde, Nicholas recebe uma ligação da mulher com quem ele tem um caso, e ela o informa que tinha acabado de chegar à cidade. Nicholas entra em pânico porque ele não esperava por isso. Assim que ele desliga o telefone, Betty entra e pergunta sobre a ligação. Ele rapidamente inventa uma desculpa antes de dizer que vai à cidade naquela noite para tomar uma bebida. Desconfiada de suas verdadeiras intenções, Betty se oferece para ir com ele para que eles possam jantar. Andy é um jovem que trabalha como assistente de Betty na casa de campo. Enquanto isso, uma jovem e bela mulher chamada Tamara Drew volta para a pequena cidade depois de vários anos fora. Assim que ela chega, seu carro é atingido por dois ovos. As responsáveis são Jodie e Casey, ambas estudantes do ensino médio. Após este pequeno incidente, Tamara se dirige para sua casa de infância, que desde então estava abandonada após a morte de sua mãe. Naquela noite, os escritores da casa de campo desfrutam juntos de um jantar ao ar livre. De repente, um barulho do lado de fora da casa os assusta, mas é apenas Betty e Nicholas tendo uma discussão. Ele continua tentando fazer sua esposa desistir de o acompanhar naquela noite, levando Betty a confrontar Nicholas e perguntar quem é a garota que ele tem um caso. Nicholas tenta dar desculpas terríveis por ser mulherengo, mas isso só irrita mais a Betty. A mulher o adverte severamente para nunca mais voltar para casa se ele for ver sua amante. No dia seguinte, Andy tenta consolar Betty depois de toda sua discussão com Nicholas. Ela entra na casa e vai direto para seu quarto. Nicholas também entra, e após alguma explicação, o homem pede desculpas pelo que fez. Por mais difícil que seja para Betty, ela ainda o aceita de volta. Sem que o casal saiba, o banheiro mais próximo está sendo ocupado pelo escritor americano, Glenn. Em uma divertida virada de acontecimentos, Glenn acabou ficando preso dentro do banheiro enquanto o casal fazia as pazes na sala ao lado. Após este contratempo, Glenn sai e ouve um alarme disparado de algum lugar. Glenn e Andy caminham diretamente para a fonte do alarme, que vem da residência abandonada da família de Tamara. Lá, eles veem Tamara batendo no alarme com um martelo. Chocado, Andy imediatamente exige saber quem é Tamara, e a mulher lhe responde na hora e chama Andy de idiota por não a reconhecer. Os três entram em casa, e Andy ajuda Tamara com o alarme. Ela lhes diz que vai vender a casa de sua mãe e pergunta aos dois se algum deles está interessado em comprar, mas eles negam. Os rapazes voltam para a casa de campo e no caminho para lá, Andy diz a Glenn que ele e Tamara tinham um relacionamento quando eram adolescentes. Tamara tinha um nariz grande na época, e ela sempre foi motivo de piadas por isso. É também por isso que Andy não a reconheceu imediatamente. De repente, Tamara aparece na casa de campo dos escritores, deixando todos que olham para ela impressionados por sua beleza. Alguns dos escritores de lá a reconhecem pela coluna que ela escreve, enquanto Nicholas olha faminto para Tamara. Betty logo a cumprimenta e começam a falar sobre a mãe de Tamara e a casa. Ela pede a Betty que encontre alguém para ajudar a arrumar a casa. Tamara gostaria que Andy a ajudasse. Na manhã seguinte, Glenn acaba sendo o único a ajudar Tamara. Os dois se dão bem e à tarde, Glenn fala com Andy sobre Tamara. Ele diz que Andy deveria ir e estar com ela, mas Andy se recusa, já que seu relacionamento não terminou bem quando eles eram jovens. Enquanto isso, Nicholas está olhando para o horizonte, olhando para Tamara à distância. Ele começa a pensar na época em que Tamara deu em cima dele, mas ele a rejeitou. Mais tarde, Tamara está pronta para entrevistar o baterista de rock, Ben. Durante sua apresentação, Ben começa a brigar depois de ver sua atual namorada acariciando outro membro da banda. Nessa confusão, ele acidentalmente cai em cima de Tamara, que estava esperando por ele nos bastidores. Eles se dirigem para a casa de Tamara, onde rapidamente esquecem da entrevista e começam a se pegar. Mas no caminho para a casa de Tamara, Ben chamou a atenção de Jodie e Casey, que são suas fãs. As jovens o seguiram até a casa de Tamara
Tamara e rapidamente se esconderam para poder espionar o casal. Eventualmente, Andy chega com um punhado de cogumelos recém-colhidos. Ele fica surpreso ao ver o cão de Ben, Boss, na frente da porta de Tamara, e quando entra na casa, ele imediatamente vê 2 garrafas vazias e roupas no chão. Andy para no meio das escadas ao ouvir Tamara gemendo de seu quarto. Isto parte o coração de Andy, e ele sai da casa e joga fora com raiva os cogumelos. Glenn e Beth continuam a se aproximar, e Beth se vê admirando a sinceridade de Glenn e seus gestos de carinho. Uma noite, Nicholas está realizando sua sessão semanal de perguntas e respostas com seus fãs locais, a maioria são mulheres. Querendo ajudar Beth, Glenn coloca a sobremesa na mesa para ela. Enquanto Nicholas falava sobre como todos os escritores são mentirosos e ladrões, Glenn de repente interfere com a citação: "A base de toda excelência é a verdade." Isto cala rapidamente o arrogante Nicholas e suas fãs. Enquanto isso, Ben e Tamara continuam seu relacionamento, frustrando Andy. E em sua frustração, Andy eventualmente desabafa com sua ficante casual, Zoe. O cachorro Boss logo corre solto e assusta as vacas na fazenda de um vizinho, e esta confusão fez com que Beth mantivesse o cachorro na coleira, já que os vizinhos poderiam atirar nele se ele continuasse estressando as vacas. Nesse mesmo dia, Ben pede Tamara em casamento e surpreendentemente, ela concorda. No inverno, a relação de Ben e Tamara começa a se desgastar. Tudo começou quando Tamara descobre que o anel de compromisso que Ben lhe deu era na verdade para sua ex-namorada. Uma noite, Ben e Tamara vão até a sessão de autógrafos de Nicholas, onde Tamara mostra Ben ao escritor como uma forma de se vingar dele por rejeitar ela quando ela era uma adolescente. Nessa mesma noite, Jodie e Casey invadiram a casa de Tamara porque são fãs malucas de Ben. Elas revistam os pertences de Ben e roubam uma camisa dele antes que Ben e Tamara voltassem. O casal começa a discutir sobre onde ir, já que Ben quer voltar para Londres, pois está entediado no país, mas Tamara quer ficar, pois é mais fácil para ela escrever lá. No dia em que Ben e Tamara estão prontos para partir para Londres, Ben vai falar com Andy. Os 2 homens ficam irritados depois de intimidarem um ao outro, e Ben vai embora abruptamente. Glenn aparece, comentando com Andy sobre como parece que os caras maus sempre ficam com as garotas. Mais tarde, Tamara acha mais difícil escrever em Londres, especialmente com Ben praticando constantemente com a bateria. Uma tarde, Tamara recebe um telefonema de Andy, perguntando o que ele deveria fazer com a cabana. Depois que Tamara lhe pergunta brincando o que ele pensa, os 2 concordam em preservar ela. A cabana é especial para Andy e Tamara, já que foi o lugar onde eles fizeram amor. Quando Andy termina o serviço com a casa e com a cabana, Jodie e Casey vão visitar. Jodie começa a falar de suas profundas fantasias adolescentes sobre o baterista, mas Casey não presta atenção às suas fantasias. Ela está muito ocupada lendo a cópia do manuscrito da Tamara, que é um romance autobiográfico sobre seu início de vida. Através disto, Casey percebe que, no fundo, Tamara está muito triste. Com a crescente obsessão de Jodie por Ben, ela começa a mexer com o computador de Tamara. Ela envia um e-mail para Ben, Andy e Nicholas se fazendo passar pela Tamara. O e-mail é um convite para dormir com a Tamara, e como ele pode ver que o e-mail também foi enviado para outros 2 caras, Ben fica com muito ciúme. Isto acaba por levar o relacionamento deles ao fim. Com o coração partido, Tamara volta para sua cidade natal. O e-mail de Jodie também deixa Beth ainda mais desconfiada de Nicholas, enquanto Andy chama Tamara para esclarecer tudo. Quando Tamara volta para casa, a primeira coisa que ela faz é procurar Andy, e no caminho, ela encontra Nicholas, que está tentando dar em cima dela. E mesmo que Tamara deixe claro que não foi ela quem enviou o e-mail, ele ainda insiste em dormir com ela. No bar, Tamara encontra Andy beijando Zoe, o que quebra ainda mais seu coração já partido. Ela chora, e em sua angústia e vulnerabilidade, ela não para Nicholas quando ele eventualmente vai para sua casa para dormir com ela. Na primavera, Glenn retorna para escrever na casa de campo, visto que seu editor estava satisfeito com o trabalho que ele fez durante seu tempo lá. Enquanto isso, Nicholas e Tamara agora estão tendo um caso. Enquanto Jodie e Casey espiam Tamara, Andy bate à sua porta e a convida para uma bebida. Tamara diz que ela não pode no momento, já que está ocupada escrevendo, mas quando Andy está prestes a sair, ele nota o lenço vermelho de Nicholas pendurado na parede de Tamara. Logo, Nicholas também sai, e as meninas ficam chocadas ao ver ele e a Tamara se beijando. Elas o procuram na internet e rapidamente descobrem quem ele é. Sendo a mais razoável das duas, Casey menciona que ela se sente mal pela esposa de Nicholas. Logo, as adolescentes intrometidas decidiram tomar providências. Elas encontram
encontram o carro de Nicholas escondido no bosque, e então furam os pneus. Elas esperam até que Nicholas peça a ajuda de Tamara com o carro. Então, no momento em que se beijam, elas tiram uma foto, escondidas na árvore. Apesar de sua hesitação inicial, elas decidem que vão enviar a foto para Beth para que possam livrar ela do Nicholas. Uma tarde, Ben envia uma mensagem a Tamara, dizendo que precisa de alguém para cuidar de seu cachorro Boss, enquanto ele está na cidade. Jody então aproveita para manipular Ben para voltar à cidade. Jody escreve o e-mail usando o endereço de e-mail de Tamara e diz a Ben para entrar em contato com Jody, dizendo que ela é uma amante de cães confiável. Casey não pode acreditar no que Jody está fazendo, mas a menina lhe diz desesperadamente que se ela deixar Ben escapar, ela vai acabar como sua mãe, sem ninguém. Nesse momento, Casey vê Jody como louca, então ela acaba deixando ela, uma vez que ela está muito presa aos seus impulsos. Quanto a Nicholas, ele está pronto para fazer uma viagem para um festival de livros onde será entrevistado. Enquanto isto acontece, Casey decide enviar a foto de Tamara e Nicholas se beijando para Beth. Ela está completamente arrasada. Um pouco mais tarde, Tamara tenta falar com Andy, mas ele já sente raiva pelo que ela havia feito a Beth. Andy afirma que Beth o tinha ajudado quando ele estava no fundo do poço. Ele deve muito a ela e está sofrendo por ela. E tudo o que Tamara diz é que isso não é da sua conta. Durante o festival de livros, Beth confronta Nicholas sobre suas traições em série na frente de uma multidão. Entre a multidão está Tamara, que se sente envergonhada. Após o humilhante incidente, Nicholas corre atrás de Tamara, mas ela termina o caso deles ali mesmo, deixando Nicholas frustrado. Graças às suas mais recentes artimanhas, Jody finalmente pôde conhecer Ben. Ela tem recebido ligações de Casey sobre Boss o cachorro, correndo na fazenda e estressando as vacas, mas ela não atende o telefone. Ela está muito preocupada com Ben, que conversa com ela só até Tamara chegar em casa. Enquanto isso, Glenn tem tentado confortar Beth depois de tudo o que aconteceu. Ele finalmente admite seus sentimentos por ela, e os dois se beijam. Nicholas entra na sala e vê isto. Ele e Beth vão para fora, onde Nicholas tenta pedir desculpas. Mas neste ponto, Beth está completamente farta de suas traições e finalmente exige o divórcio. Neste momento inoportuno, Boss decide fazer uma aparição. Frustrada, Beth apenas espanta o cachorro em vez de o prender. Depois disso, Nicholas procura Glenn, já que está chateado por ele ter beijado sua esposa. Ele o encontra sentado em uma pedra em um campo perto das vacas. Os dois homens acabam brigando. Isto faz Nicholas cair e bater com a cabeça contra a pedra em que Glenn estava sentado. Em uma infeliz série de eventos, um rebanho de vacas estressadas pelo cachorro está se aproximando rapidamente. Glenn tenta acordar Nicholas e o afastar do rebanho, mas ele não consegue. Glenn se afasta para a segurança no último minuto, se salvando, mas não ao homem. A jovem Jody é indiretamente responsável por este incidente, uma vez que o cachorro deveria estar sob seus cuidados. Alguns momentos depois, Andy chega à fazenda com um rifle na mão para atirar no cachorro e impedir que ele cause mais danos. Mas a proprietária da fazenda vizinha atira primeiro, e o barulho do tiro alerta toda a vizinhança. Aterrorizado com a possibilidade de ele ser preso, Glenn entra em pânico e foge do local da morte de Nicholas. Tamara e Beth chegam ao corpo de Nicholas quase ao mesmo tempo. Devastada, Beth quebra o nariz de Tamara com raiva, fazendo com que ela sangre. Depois de todo esse caos, Glenn tenta deixar a cidade por medo de ser tido como suspeito pela polícia. Entretanto, Andy o impede e diz que Beth está procurando por ele, pois precisa desesperadamente de alguém para estar com ela. Glenn corre para o lado de Beth e a conforta. Ela continua se culpando pelo que aconteceu, por não amarrar o cachorro, por não fazer nada. Mas durante este momento crítico, Glenn tenta, mas não lhe diz a verdade sobre o que aconteceu com Nicholas. Em vez disso, tudo o que ele pôde dizer a ela foi: você vive no campo, você o compartilha com esses animais perigosos, e quando eles se assustam, eles fogem. Como nós fazemos? Glenn então vê um cartaz de Nicholas, com uma citação sua em que ele diz: é isso que os contadores de histórias são, ladrões e mentirosos. Isto leva Glenn a perceber que ele não era o homem que ele pensava ser. Diante do medo, ele é apenas mais um mentiroso. Em meio ao caos, Andy e Tamara finalmente revelam seus sentimentos um pelo outro. Eles começam a viver juntos na casa de Tamara. Agora, com o nariz enfaixado após a lesão, Andy menciona a ela que sempre gostou de como ela era antes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.